amores da minha vida, bom dia, mais uma vez. Estamos voltando com conteúdo de língua portuguesa e iniciaremos, ou veremos mais uma vez, né, dependendo de quem já estudou esse conteúdo ou não, o assunto advérbio. Começaremos então com a leitura de um trecho de Cecília Meirelles. Com agulhas de prata, bordai as tristezas de todos os dias e repentinamente as alegrias. Que fiquem as sedas muito primorosas, mesmo com lágrimas presas nas rosas. Com agulhas de prata, de brilho tão frio, ai, bordai as sedas sem partir o fio. Então, como eu já disse, é um texto de Cecília Meirelles e que vem com algumas palavras que estão negritadas, né? Essas palavras aqui, ó, repentinamente, muito e nas rosas. Essas palavras que estão destacadas, elas são classificadas como advérbios. Então, sendo advérbios, elas são capazes de modificar, ó, um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. As pessoas se prendem apenas na possibilidade do advérbio poder modificar um verbo, e não é apenas um verbo que ele tem essa função de modificar. Pode modificar um verbo, né? Ó, bordai repentinamente, refere-se a um verbo. Sedas muito primorosas. Primorosas é a característica. Então, ó, alterou, modificou, né, o valor semântico da palavra primorosa, que ela não é simplesmente primorosa, ela é muito primorosa. E vem nas rosas. A gente vai ver daqui a alguns minutinhos que aqui repentinamente é representado por uma palavra, muito por uma palavra, e nas rosas por duas palavras. Nas rosas vai indicar a circunstância de lugar. Mas espera aí, Ludmila, se por nesse exemplo aqui você utilizou duas palavras, a classificação será a mesma? Vamos ver lá na frente que muda só um pouquinho, pouca coisa, tá bom? Apenas pelo número de palavras. Já antecipando, tem uma palavra, advérbio, tem duas palavras ou mais, locução adverbial. Essa é a característica das locuções, ter mais de uma palavra. Daí a gente tem aqui, ó, elas são invariáveis, elas não sofrem flexão de gênero ou número. Além disso, expressam diversas circunstâncias semânticas. Aí vem, mais à frente tem uma tabelinha, quando vocês quiserem voltar nessa tabelinha, deem um pause, deem uma olhada. Só que essa tabela não se prende, ou melhor, a classificação não se prende apenas a essa tabela, tá? Tem diversas outras circunstâncias que não foram elencadas aqui. Então a gente vai ter o quê? Voltando, não vai para o feminino ou masculino, né? Dependendo da situação, e eu vou explicar mais à frente. Não vai também para o plural. Então, a única variação que vai ter é a variação de grau. E a gente vai ver sobre os graus um pouquinho à frente ainda nesse vídeo, tá? Então vamos ver aqui alguns exemplos, ó. Que fiquem as sedas muito primorosas. A intensidade, né, para primorosas, que é um adjetivo, eu já falei ali atrás. Chegaram tarde, verbo sendo alterado, porque não chegaram a qualquer momento, chegaram num dado momento do dia ou um dado momento para a situação ocorrida. Então, tarde. A gente vai ter também quando modifica outro advérbio. O professor explica bem, é uma coisa. O professor explica muito bem, é outra coisa. Então é diferente. A intensidade aumentou, né? Aumentou nesse contexto. Então ele vai modificar um adjetivo ou um verbo ou um outro advérbio. Daí nós temos algo para se prestar atenção. Algumas vezes o advérbio pode se referir a uma oração inteira, não apenas a uma palavra, tá? Sendo verbo, adjetivo ou advérbio. Ela vai alterar o sentido dessa oração completa. Então, normalmente expressa a avaliação de quem fala. O que é isso? É a opinião de quem fala. Por exemplo, aqui, felizmente o problema foi resolvido. Esse felizmente vem de quem? É uma ideia, é uma opinião de quem está falando essa mensagem, né? Do enunciador. Então a gente vai ter um advérbio de modo, que é felizmente, de uma forma feliz, de modo feliz, o problema foi resolvido. Então, ó, o advérbio modificou toda a oração, não apenas uma palavra. Temos também a locução
Adverbial. Já falei pra vocês lá atrás que apenas se resume aqui, ó. O F ficou aqui escondidinho no efeito, ó. O acento. É o conjunto de duas ou mais palavras que possuem valor de advérbio. Por exemplo, ela pratica esportes todos os dias. Todos os dias tem 3 palavrinhas ali para falar o quê? Cotidianamente seria o advérbio, né? Então, locução adverbial de tempo. Mesmo com lágrimas presas nas rosas, foi o exemplo dado anteriormente. Lugar, temos 2 palavrinhas. Temos também a tabelinha que eu falei para vocês sobre as principais circunstâncias semânticas. Por que semântica? É de significado, é de valor, ok? Então, nós temos, ó, diferentes classificações que podem ser expressas pelos advérbios. Essa tabela apresenta algumas circunstâncias, como eu falei para vocês, tá? Nós temos a de afirmação. Certamente sim e de fato. Certamente ele chegou cedo. Sim, ele chegou cedo. De fato, ele chegou cedo. Então, tá afirmando, reforçando a afirmação, né, do fato. Dúvida. Possivelmente ele chegue tarde. Então, ó, talvez, ó, a trilha sonora atrás. Talvez ou porventura. Nós temos também advérbios de intensidade, bastante, muito, pouco. Não se prendam à intensidade sendo apenas algo para mais, tá? Pode ser para menos, tanto que está escrito ali o pouco, tá? Muita gente vai ao shopping aos finais de semana. Pouca gente vai ao shopping aos finais de semana. Então, a gente vai ter essa, ou melhor, o muito e o pouco nesse exemplo a gente não vai poder utilizar por conta da variação. Então, vamos lá, vamos pensar em outra frase. Vamos aproveitar a ideia do shopping. Quando vão ao shopping, as pessoas comem muito. Ou então, nem sempre no shopping as pessoas comem pouco. Então, a gente vai ver essa variação da intensidade de acordo, nesse caso, foram as ações, né? Comer serão verbos, vai modificar o verbo, não o adjetivo ou outro advérbio, mas nesse caso a gente tem o quê? Muito e pouco trabalhando a intensidade. Até esses equívocos servem para explicar para vocês que, mais uma vez, nesse caso, o advérbio, ele é invariável, ok? Nós temos também advérbio de lugar. O lugar pode ser o quê? Abaixo, aqui eu vou usar os exemplos que já estão na lista, mas a gente tem abaixo, aqui, longe. Pode ser também falar o quê? O nome do lugar. No Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Nova Iguaçu, diversos locais, ok? Então, cá, traga para cá. Cá vai ser o advérbio de lugar, então prestem atenção, que não vai ser a forma genérica, embaixo, abaixo, acima, na porta. Pode ser também os nomes dos lugares acompanhados de preposição. De modo, bem, mal, depressa, melhor, pior. E grande parte dos terminados em, olha aqui, mente, ok? A gente vai ter acertadamente, apressadamente. Por que grande parte? Eu não vou falar todos. Por quê? Por exemplo, certamente é de afirmação. Possivelmente é de dúvida. Ludmila, como que eu vou saber isso? Você vai se prender ao valor semântico dele. Ele vai indicar o que é uma afirmação, mas termina em mente. Afirmação, ok? Negação. Nós temos não, nunca, de modo algum, de forma alguma. Agora, tem uma galerinha aí que se confunde entre alguns advérbios de tempo com de negação, que são nunca e jamais. Nunca é em tempo algum. Então, ó, tempo, jamais também tem o mesmo valor de em tempo algum. Então, ele vai ser tempo, embora seja uma negativa de tempo, tá? Então, tempo vai ser agora, ainda, amanhã. Pode ser de outra forma também, meio-dia, às 2 da tarde, tá? Então, prestem atenção. Questão comentada rapidinho, vem aqui, ó. Se vocês não conseguirem ler, preste atenção que eu vou ler para vocês. Se eu tivesse um computador, com certeza ia tirar notas melhores nos trabalhos sobre os livros da escola. Você sabe que ia precisar ler o livro do mesmo jeito. Depois de digitar tudo no computador, não? Puxa, por que tanto trabalho em cima dos computadores se eles não servem para nada? Então, ó, mais uma do Calvin, ou Kelvin, como queiram chamar, sempre está presente nas atividades de vocês, né? Então, presta atenção aí, ó.
Assinale a alternativa cujo termo em destaque das questões, das opções, intensifica o sentido. Olha a palavrinha-chave, intensifica. Quem é o meu advérbio de intensidade? Ó, olha aqui, eu tenho uma lista aqui atrás. Não são só esses, mas já tem uma lista de base. Então, eu tenho aqui quem é, mesmo jeito, tudo, depois ó, tanto barulho, muito barulho. Então, intensidade, opção correta, letra E, ok? Daí a gente tem, seguindo, a flexão de grau dos advérbios. Esse aí, ó, molezinha para quem já estudou flexão de graus de adjetivo e de substantivo. Então, a gente tem, ó, o grau comparativo. A gente vai ter o quê? Olha que lindo! Uma comparação, né? O próprio nome já diz. Comparativo de igualdade. Ele é formado por tão, mais advérbio, mais quanto. Então, a gente fala que é formado por tão e quanto, né? João mora tão longe quanto Marcos. De inferioridade. Então, pensa que vai para baixo, vai para menos. Então, ó, menos mais que ou menos mais do que. Então, João é menos alto que João. Ou menos alto do que João. Superioridade, joga para cima, ó. E superioridade nós vamos ter dois tipos, tá? O analítico e o sintético. O analítico, formado por mais e que. Então, ó, analítico é o quê? Pegar trechinho por trechinho e analisar. Pensa, tem mais palavrinhas na expressão. Então, a gente vai ter o quê? João é mais alto que Marcos, ou mais alto do que Marcos, tá vendo aqui? E o sintético, ele é formado por melhor ou pior do que. Então, esse superioridade sintético, ele vai utilizar apenas essas duas palavras, ou uma ou outra, obviamente. Então, Marcos cozinha melhor que João, ou Marcos cozinha pior que João, ou do que João. E, para fechar a parte de flexão, nós temos o grau superlativo, que é o grau que a gente costuma falar que é o do exagero, né? Então, esse exagero aqui é o quê? Analítico, ele é acompanhado de outro advérbio. João mora muito perto. Agora a gente tem a mesma informação, só que utilizando apenas uma palavra acompanhada formada por sufixo. Então, João mora pertíssimo. A mesma informação, mas de duas formas diferentes, ok? Para a aula, para a atividade de hoje, a gente tem o quê? Pesquise em poemas de autores brasileiros ao menos 3 exemplos de advérbios, destacando-os e escrevendo suas respectivas circunstâncias semânticas. Vai dizer o quê? Se é de afirmação, se é de negação, tem outras circunstâncias, tem de instrumento, de companhia. Por exemplo, Ludmila cortou a unha com alicate. Com o alicate é um instrumento que eu utilizei, né? O alicate é um instrumento que eu utilizei para cortar, então com o alicate é o meu advérbio, ou locução adverbial, no caso são duas palavras, de instrumento, de companhia. Foi com Mariana até a loja. Com Mariana é a minha locução adverbial de companhia. Então tem outras classificações para advérbios e locuções adverbiais. Então você vai escolher um poema específico e dentro desse poema você vai tirar pelo menos 3 exemplos de advérbios e escrever a sua respectiva circunstância. Coloca do ladinho a circunstância. Tá ok, queridos? Amores da minha vida, bom dia para vocês, boa aula, bons estudos e até a próxima.